Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, onde quer que você esteja. Deus esteja com você e você com Ele, tá ok? E que o Espírito Santo seja sempre seu amigo, seu companheiro, seu consolador e seja a sua força para que você nunca perca a sua visão, nem os seus propósitos, nem deixe de confiar no Senhor nosso Deus. Esse que vos fala, mais uma vez, é o irmão Osvaldo Santana. E mais uma vez também quero compartilhar um vídeo que irá lhe ajudar a entender sobre a gratuidade da graça de Deus, ok? A gratuidade da graça de Deus. E para isso nós tomaremos como base dessa leitura o livro de Mateus capítulo 10. Iremos ler do versículo 5 ao versículo 8, mas eu chamo a sua atenção especialmente para o versículo 8. Quando Jesus dá aquela ordem aos seus discípulos que fossem pregar o Evangelho, e ele diz no versículo 8 especialmente: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. É esse aí que eu quero chamar a sua atenção, é nesse parágrafo importante. De graça recebeste e de graça dai. Não é vendendo ou cobrando, é de graça, tá ok? Então já quero lhe pedir que você não faça isso, jamais, não compartilhe jamais com a comercialização do Evangelho, não negocie a pregação do Evangelho, não faça isso, tá ok, meu amigo? Então vamos lá, vai aí a sua pergunta e também a minha resposta. Sua pergunta é: posso cobrar para pregar o Evangelho? Minha resposta é: não pode, não deve cobrar para pregar o Evangelho. Qualquer indivíduo que faz esse tipo de negociação com o Evangelho, ele pratica 3 infrações gravíssimas diante de Deus. Gravíssima, diante do Senhor, que conhece os corações e deu a cada um de nós o direito de herdarmos a salvação por meio da graça. Foi de graça que Deus nos deu. Então, observe as infrações que você pode cometer cobrando para pregar o Evangelho. O adultério dos princípios bíblicos. É verdade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer que de graça foi dado. Imagine aí. De graça foi dado. O Evangelho foi dado de graça. Não foi vendido. Foi de graça que nós recebemos o Evangelho. E a segunda infração é a desobediência à ordem divina. Você vai ver lá no livro de Mateus, que nós antecedeu, no versículo 8 especialmente, que o Senhor Jesus deu a ordem dizendo: de graça recebeste e de graça dai. Então nós não podemos de forma nenhuma cobrarmos para pregar o Evangelho. E uma das terceiras infrações, que é muito séria e muito gravíssima, o homem que cobra para pregar o Evangelho demonstra para Deus que é amante de si mesmo. Amante dos bens materiais. Amante da ostentação. Amante do dinheiro. E inimigo de Deus. Paulo vai escrever lá em Timóteo capítulo 3, que nos últimos tempos haveria homens amantes de si mesmo, e começa a dar as características desse indivíduo que cobra para pregar, tá certo? Então tomemos cuidado, porque quando você muitas vezes convida alguém para estar ministrando na sua congregação, naquela festividade de jovem, naquela festividade de senhoras, de senhores da sua congregação, alguém sempre diz que ele concorda em pregar, mas que o obreiro é digno do seu salário. Alguém já lhe disse isso alguma vez? Usando um texto isolado para lhe constranger a você ter que pagar fortunas, valores irrisórios ou suntuosos para esse pregador, essa cantora. Alguém já lhe disse isso? Que o obreiro é digno do seu salário? Pois é. Então, esses indivíduos usam textos isolados para tentar constranger aquele que lhe convida para ministrar a palavra de Deus. Textos isolados, porque quando você vai ler esse texto dentro do contexto, você vai perceber que teologicamente
o versículo diz que o obreiro é digno do seu alimento. Alimento, meu amigo. É digno do seu alimento. Você vai ver isso lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 7. Tá certo? O texto com o contexto, você vai perceber que Deus, ele separa o homem. Ele escolhe o homem. Ele ordena o homem ao presbitério, ao ministério, a fim de que ele viva ensinando e conduzindo a igreja através do ensino da palavra de Deus. E uma vez que ele é separado para esse ofício, ele é digno do seu alimento e não do seu enriquecimento. É bom fazer essa observação, tá ok? Ele é dono, ele é digno do seu alimento e não do seu enriquecimento. Por isso, tomemos cuidado com esses indivíduos que usam o texto fora do contexto para justificar os seus pretextos. Nós precisamos tomar muito cuidado porque ainda hoje, em pleno século XXI, existem mercadejantes do evangelho que têm até secretárias para fazer agendamento das suas pregações. Imagine, virou já uma profissão, tá ok? Tem até galeria de pregadores que corresponde ao valor das ofertas. Isso é perigoso, é perigosíssimo. Então chama a sua atenção para tomar muito cuidado, ok? Deixa eu dizer uma coisa aqui para que você entenda que não se deve cobrar para pregar o evangelho. O evangelho é um presente de Deus para o homem. Você sabia disso? É um presente de Deus para o homem. Deus não vendeu, Deus deu. É de graça que é dado o evangelho para o homem. O evangelho não é produto para ser vendido. Não, meu amigo, minha amiga. E quando alguém cobra para pregar, ele está vendendo o evangelho, está mercadejando a palavra de Deus. E isso é infração gravíssima diante dos princípios bíblicos do Senhor Jesus. O livro de Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 10, vai dizer que os pastores estavam no campo cuidando das ovelhas e o anjo apareceu teologicamente. Nós podemos dizer que o anjo Gabriel, porque é o anjo das mensagens maravilhosas, sobrenaturais. Então apareceu aos pastores e disse: não temas, hoje eu vos trago novas de alegria que é para todo o povo. Boas novas de alegria. Eles trouxeram para os pastores, não venderam aos pastores. Eles trouxeram para os pastores novas de alegria. Vale salientar que o evangelho é dado, é de graça. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Disse Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8 ou 9. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça, é de graça. Eu quero dar um conselho a você que fez essa pergunta e que, por certo, conhece alguém que está mercadejando, cobrando para pregar. Você, que se você for um líder, for um pastor, faça isso, pegue esse dinheiro que você vai dar a esse cidadão para pregar ou cantar, que seja, de alguma forma, está mercadejando se estiver cobrando. Pegue esse dinheiro e invista nos órfãos, invista nas viúvas, nos domésticos da fé, como manda a Bíblia Sagrada, primeiros domésticos da fé, invista neles, para que eles possam continuar crescendo junto com você com alegria e servindo ao Senhor com alegria, tá ok? Pega esse dinheiro, pode investir nos domésticos da fé, naqueles que são mais necessitados dentro da casa do Senhor, e você vai estar agradando a Deus, em vez de pegar esse valor e estar concordando, sendo conivente com esse comercializador do Evangelho, esse mercadejante do Evangelho. Não faça isso. A Bíblia vai dizer que Deus dá um conselho para nós: foge dele, povo meu. Foge de qualquer cidadão que queira estar cobrando para pregar ou para cantar. Foge dele, povo meu. Tá ok, meu amigo? Então tá aí sua pergunta e também a minha resposta sobre este assunto que é de suma importância, muito importante mesmo, porque vivemos em pleno século XXI essa situação aí constante de pessoas querendo enriquecimento através do Evangelho. Precisamos tomar muito cuidado, estar de olho aberto e vigiando, para que nós não venhamos ser coniventes com essa situação que é
absurda diante dos olhos de Deus. Espero que este vídeo tenha suprido sua necessidade, tenha correspondido à sua pergunta e que você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não venda e também não cobre, não negocie a pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Abraço, Deus continue lhe abençoando. Até o próximo vídeo, porque o Senhor está falando conosco nesses últimos dias.